Olá, sou o professor Humberto Rodrigues Macedo. Vou apresentar um trabalho chamado Análise das concentrações de dióxido de carbono na aquicultura para dias de céu limpo e nublado. Então, o objetivo era analisar as variações diárias das concentrações de dióxido de carbono em viveiros escavados sob condições de céu limpo e de céu nublado. Identificar algumas relações entre temperaturas para possibilitar, então, estratégias para o manejo adequado. Bem, esses são os materiais que foram utilizados para fazer a estufa, que ficaria sobre as águas, sobre os viveiros escavados. Então, basicamente, um microcontrolador com bateria, com carregador, com leitor de cartão, um relógio de tempo real, um sensor de dióxido de carbono, de temperatura, outro sensor de temperatura e atmosférico, e materiais de ferro para fazer a estrutura da metodologia da estufa, um plástico para cobrir, e garrafas plásticas para mantê-lo boiando. Bom, então esse é o desenho, com sensores externos, fora e internos da estufa, e com a possibilidade de colocar ele também fora do viveiro para poder fazer algumas comparações. E essas leituras são feitas a partir de um tempo que você predeterminar. Bom, esse é todos os cards conectados, com o microcontrolador. O esquema de ligação é esse. Assim ele ficou em formato final, aqui já coletando dados em um dia de céu claro, sem nuvens, e as baterias permitem que eles possam continuar trabalhando, mesmo que ocorra falta de energia no local. Os dados também podem ser coletados no SD card e também colocados nas nuvens, através do Wi-Fi. Bem, então, um dia de céu limpo, olha essa linha preta, a temperatura. Essa linha vermelha são os sensores que estavam externos para a concentração de dióxido de carbono e interno a linha azul. A gente observa, então, que não houve variação nos sensores internos do dióxido de carbono durante o período de dia, período de incidência de sol. Mas externamente houve bastante. Aqui a concentração de dióxido de carbono ficou praticamente em 400, chegando abaixo de 400 ppm, partes por milhões. Enquanto que fora da estufa teve uma pequena variação com um desvio padrão também. Então veja, a temperatura foi amanhecendo no dia, que é mais ou menos 7 horas da manhã, até chegar às 19 horas. E aí a temperatura foi subindo, chegando a ser captada próximo dos 38 graus no máximo, e caiu bruscamente com a saída do sol. Enquanto que no dia nublado, olha como é que é a diferença. Para a temperatura também foi bem mais baixa, a concentração de dióxido de carbono interno foi realmente mais baixa ainda do que o externo. E no próximo quadro eu vou mostrar a média. Então nós tivemos interno a estufa, uma média de 400 ppm, externo a estufa 412, e no dia nublado aumentou a concentração de gás carbônico em ambos, tanto interno quanto externo. Esse valor de 401 poderia ter sido menor, Contudo, nós observamos depois, com o experimento rodando, que havia um fundo de escala em 400, Então, boa parte dos dias é possível que tenha dado concentrações menores de 400, evidenciando ali um grande sequestro de carbono em dias de céu limpo. Bem, aqui a correlação entre a temperatura, e o dióxido de carbono. Montou-se uma equação bastante estável aqui para os sensores que estiveram externos, ou seja, não depende um do outro. E aqui uma correlação negativa. Aumenta a temperatura, diminui o CO2. Aqui foi o contrário. Ficou no externo, isso aqui no dia de céu limpo, isso aqui no dia de céu nublado. No dia de céu nublado, a concentração dos sensores que estavam externos não dependeu, não variou de acordo com a temperatura, mas internamente os sensores houve uma correlação negativa, aumentando a temperatura, a temperatura aumenta para cá,
a concentração de gás carbônico aumenta para lá. Então, correlação negativa. Quando um aumenta, o outro diminui a partir do tempo. Interessante isso, que isso corrobora com o que se é observado na literatura, mas agora a gente tem dados específicos, né? Então, as condições climáticas influenciam significativamente as concentrações de gás carbônico. Menores níveis registrados em períodos de alta incidência solar, quando a fotossíntese das microalgas é mais intensa, caracterizando o sequestro de carbono. As concentrações mais elevadas ocorrem durante os períodos de maior nebulosidade, evidenciando a importância da luz solar na regulação dos níveis de dióxido de carbono nesses sistemas. Esses dados são, então, interessantes porque apresentam uma base sólida para contribuir, né, com projetos futuros para estimar a pegada de carbono, por exemplo. Esse aqui é o meu contato. Eu sou o professor Humberto Macedo. Esse vídeo é curto. Se você tiver mais informações, quiser desejar mais informações, pode mandar um e-mail para mim. Teria o prazer em responder. Essas foram as referências lá nessa apresentação. Tem a minha tese também sobre esse trabalho, tem mais dados lá. E eu quero agradecer ao Grupo de Estudos de Manejo na Agricultura da UniOeste Toledo, né, ao CNPq e à CAPES. Obrigado. Tenha um bom evento IFC 2025.